Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender como criar paredes no Revit. Você vai ver como é fácil, você vai aprender a criar a parede, colocar a sua altura, montar toda a sua estrutura, a sua composição e até mesmo entrar um pouco mais na parte ali de configurações dos materiais para ficar de fato um elemento construtivo, tá? Uma parede como por exemplo com tijolo, reboco, pintura, enfim, tá? Aula super didática para você, fica comigo até o final do vídeo, vamos lá. Estamos aqui na tela inicial do Revit e logo aqui nessa guia de arquitetura tem aqui o comando de parede, tá? Pra gente ir direto ao ponto. A única coisa que eu quero falar para você é só pra gente estar alinhado, vou colocar aqui as unidades em metros, tá? Vou vir aqui em gerenciar, ó, nesta guia de gerenciar, vou ter aqui as unidades do projeto. Cliquei aqui nas unidades do projeto, vou colocar a distância que estava aqui em centímetros, vou deixar elas em metros, com duas casas, tá? Vou dar um OK. E o comprimento vou colocar também em metros, tá? Só pra gente falar a mesma língua, né? A gente não bater muito cabeça aqui nessa parte de unidades e tudo mais, ok? Os demais não precisam mexer a princípio, né? Embora em outras situações seja necessário, só pra gente não perder muito tempo. Aqui vou colocar na segunda opção também, só feito isso vou clicar em OK. Se eu vier agora aqui em arquitetura, clico nessa seta, aqui tem algumas opções de parede. Nessa aula, para ficar mais tranquilo, vamos pegar aqui a parede arquitetônica. E quando eu clico na minha parede, vai aparecer essa faixa aqui que aparecem várias informações. Tenho certeza que talvez você possa se confundir, mas vou resumir aqui no geral. Aqui tem a parte da altura, tá? Altura ou profundidade, ó, aqui eu mudei para profundidade. Normalmente a gente deixa aqui em altura, ó, aparece ali até um aviso, não tem problema. Aqui você pode conectar a sua parede a algum nível, não vai ser o caso. E aqui ao lado a gente coloca a nossa altura, vamos deixar 2 mesmo, ou seja, nós estamos falando para o Revit que a gente quer uma parede com 2 metros de altura, tá? Aqui ao lado, em linha de localização, é a partir da onde que o clique vai pegar a sua parede. Na linha central da parede, na linha central do núcleo, na face de acabamento externa, interna, tá? Que também não vem muito ao caso. Vamos pegar propriamente na linha central do núcleo, ok? Aqui em cadeia a gente pode deixar para criar várias paredes na sequência. Mas aqui ao lado temos determinado deslocamento, o raio e status da união, que a princípio a gente também não precisa mexer. Feito isso, ó, vou dar o meu primeiro clique, só para constar, ó, aqui na esquerda ó, já está uma parede básica, genérica, 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros. O que é isso aqui? A espessura da parede e está com com um tipo genérico, tá? Aqui a gente pode deixar, logo logo a gente já entra nesse assunto, que envolve composição, materiais e tudo mais, tá? Que eu vou dar um clique, quando eu jogo para a direita, agora é provavelmente o comprimento. Vamos supor que eu queira uma parede aqui com 5 metros. Ó, no meu mouse, eu vou até dar um zoom para ficar melhor. Ó. No meu mouse está 4,90, 5,10, 5. Tá? Cheguei no 5, eu posso dar mais um clique, ou venho no meu teclado, digito 5 e aperto um Enter. Uma parede com 5 metros. Vamos supor que eu queira fazer como se fosse um cubo, né? Como se fosse um quarto, aí 5 por 5. Ó, botei o meu mouse para baixo, 5 Enter. Joguei o meu mouse para a esquerda, 5 Enter. Joguei o meu mouse para cima, vou até dar um zoom, 5 Enter. Finalizei, aperto o ESC uma vez, aperto o ESC 2 vezes, tá? Olha só, nós acabamos de criar 4 paredes. Até se eu vier aqui na parte superior, nessa casinha aqui, ó, pegar a minha vista 3D, ó, quando eu clico vai abrir o meu 3D. Se eu der um zoom aqui com o meu scroll do mouse, nós acabamos de criar isso aqui, ó, 4 paredes, ó. Cada parede aqui é um elemento construtivo, quando eu pauso o meu mouse já até aparece. Aqui é uma parede básica. Qual que é a parede aqui, a composição? Aparentemente genérico, 200 milímetros, que é o que estava, né? Quando eu clico, é o que está aqui na sua composição, nas propriedades dessa parede. Cada parede aqui no Revit tem as suas propriedades. E se eu quiser fazer alguma alteração nessa parede, por exemplo, vou até dar um zoom para ficar melhor, é nesta parede aqui, tá? Lembrando que nós estamos no 3D, o Revit trabalha dessa maneira, ó, aqui seria o nível 1, né, a planta baixa, e aqui que eu abri ao lado fica o meu 3D, tá? Se eu fechar o meu 3D, eu não perco ele, né, ele está aqui, ó, clico nessa casa aqui, o 3D já abre de novo, eu posso dar o zoom. Vou clicar nessa parede, ela já fica selecionada na cor azul, vamos supor que eu queira mudar talvez a sua altura, ó. Aqui já aparecem até as informações, ela está no nível 1, não tem nenhum deslocamento, não está conectada aqui, ó, altura desconectada. Tá em 2, né, ou seja, 2 metros, que a gente acabou de falar. Vamos supor que eu quero colocar 3. Ó, vou clicar aqui, ó, vou colocar para 3 e vou dar um aplicar. Quando eu dou um clique fora, agora essa minha parede está com 3 metros, tá? Então eu consigo mudar isso exatamente aqui, tá? E só para a gente se situar também, ó, aqui no canto inferior esquerdo, aqui tem a parte da escala. Vamos supor, vou colocar uma escala 1 para 50,
Aqui ao lado a gente tem o nível de detalhamento, vou colocar o nível de detalhamento alto. E aqui ao lado tem o estilo visual, provavelmente aqui está no sombreado ou no linha oculta, né, que ela muda. O mais tradicional que eu também gosto de deixar e trabalhar é o cores consistentes, que é nesse formato aqui, ó. Cores consistentes, fica com um certo preenchimento. E ainda tem o realista, ó. Quando eu clicar no realista vai dar até talvez uma travada, alguma coisa, depende muito da máquina. Mas só vou colocar aqui para você conseguir visualizar. Ó, já dá uma mudada, tá? Quando a gente coloca os materiais e tudo mais, fica mais interessante ainda o realista, tá? Mas para a gente não ter nenhum problema de travar nem nada, vamos manter aqui nas cores consistentes. E agora vamos falar um pouco da composição da parede, tá? Essa parede aqui eu vou voltar até para os 2 metros, para não ficar uma coisa diferente. Eu vou colocar 2, vou dar um aplicar. Vou clicar, por exemplo, nessa parede. Aqui eu estou com esse tipo de parede. Se eu alterar, por exemplo, aqui, ó, para outros tipos que o Revit já deixa como padrão, por exemplo, esse tipo aqui, ó, essa minha parede vai mudar. Provavelmente até se eu vier para o realista, ó, vai estar uma coisa já um pouco diferente, alguma coisa do tipo, tá? Então, tem alguns tipos padrões aqui que já vem, ou caso não venha, eu vou voltar porque a gente tava, ó, olha isso aqui, ó, genérico, 90 milímetros de tijolo, ficou uma parede mais fina, mas uma parede de tijolo. Vamos colocar no realista, ver se fica, ó como já fica uma coisa mais interessante, tá? Então, no Revit você consegue fazer isso para cada uma das suas paredes, ok? Vou voltar aqui para cores consistentes. Para a gente fechar essa nossa aula, vamos criar, por exemplo, uma parede de 15 centímetros, que é muito comum, tá? Então vou clicar nessa aqui, vamos voltar para o que estava, a gente estava com isso aqui, né? Toda a sequência da nossa aula. Antes da gente criar, eu só peço uma coisa, ó. Deixa o curtir aqui no like, tá? Se você está gostando, se esse vídeo está te ajudando. Também se inscreva no canal para ajudar a gente, tá? Entregamos muito conteúdo gratuito aqui para ajudar realmente as pessoas no Revit e em diversos outros programas. Mas vamos lá, vou clicar nessa parede, vou clicar aqui em editar tipo, vai abrir exatamente essa janela. Se eu fizer qualquer alteração aqui, eu vou estar mexendo numa parede padrão do Revit, que eu não acho que é o mais interessante agora. Então o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui em duplicar e vou colocar aqui, por exemplo, parede, alvenaria, traço, vamos criar uma parede, por exemplo, com 15 centímetros, tá? Ó, 15 centímetros. E a gente pode colocar aqui até, ó, como usuário, para a gente saber que é uma parede que nós mesmos criamos no Revit. Esse aqui é um costume também muito interessante de se fazer. Então, uma parede de alvenaria, 15 centímetros, usuário. Eu poderia colocar no nome aqui a sua composição, enfim, vou clicar em OK. Repare agora aqui nas partes, eu vou clicar em editar, vai abrir essa parte que é a composição, tá? O que que nós temos aqui? Esse valor aqui, a altura da amostra, você desconsidera, tá? É mais para efeito de visualização. Aqui na esquerda tem a espessura total, 0,20, tá? Porque ó, está apenas com essa parte aqui, o núcleo, que é a sua estrutura, com a espessura de 0,20. Se eu quiser mudar isso aqui, eu vou clicar aqui, vou clicar em inserir, eu inserir mais uma camada, vamos clicar novamente em inserir mais uma. Vamos supor que eu queira pegar uma parede e jogar um reboco para cima e um reboco para baixo. Então esse aqui eu vou jogar para baixo, ó, cliquei abaixo e abaixo, e esse aqui eu vou jogar acima, tá? Então o que que a gente ficou aqui? Ficamos com o nosso núcleo, né? Para o lado externo, determinado material, e para o lado interno, determinado material, tá? Vamos supor aqui, agora eu vou colocar 0,16. Aqui eu vou colocar 0,02, aqui 0,02 e apertei o Enter. Ó, repare que ficou no mesmo 0,20, tá? Eu posso manipular isso aqui. Como a gente falou que a parede vai ter 15 centímetros, né? Aqui eu vou colocar então, por exemplo, 0,10. Aqui a gente deixa 0,025 e 0,025, apertei o Enter. Olha só, agora a minha espessura total está com 0,15, tá? A gente já chegou numa espessura interessante. E aqui a gente pode começar a brincar com essa nossa parede, né? Os materiais. Vamos fazer uma coisa bem simples para a nossa aula também não ficar muito longa. Vamos colocar aqui, por exemplo, um tijolo, tá? Por exemplo, um tijolo baiano. Aqui, ó, tijolo baiano. E aqui a gente coloca reboco e aqui a gente coloca reboco também, ok? Então, para ficar bem fácil, vamos começar pelos rebocos. Eu vou clicar neste material aqui nos 3 pontos e vai abrir aqui a parte dos materiais do hatch. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, por exemplo, com cimento, né, reboco, ou até mesmo com, aqui, ó, concreto, faixa de cimento aí. A gente pode pegar um material já pronto aqui, ó. Peguei e vou clicar em OK. Agora esse aqui, meu material já é aqui um concreto. E aqui também clico nos 3 pontos e vou colocar aqui um concreto também, tá? Ó, já vai estar exatamente aqui, ó. Concreto, faixa de cimento, perfeito. Vou clicar em OK. Vamos vir aqui agora que é o nosso tijolo, vou clicar nos 3 pontos. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Tijolo, digitei tijolo.
ver se a gente acha alguma coisa parecida. Olha só, já tem até um material aqui, ó, tijolo comum. Acho que não tem necessidade nessa aula a gente partir para mexer no material, tá? Ó, peguei esse meu tijolo comum, ó, já vem com uma aparência interessante e tudo mais. Vou clicar em OK. E agora nós ficamos com essa parede de alvenaria que tem tijolo, com essa espessura. Aqui, no caso, o reboco, né, que a gente sugeriu. E aqui também o reboco que a gente também sugeriu com essas respectivas espessuras. Feito isso, vou clicar em OK. Então, esta parede aqui acabou de ser configurada. Tanto a sua composição, né, quanto os seus materiais e a sua espessura. Tem mais algumas coisas que a gente pode mudar, mas não vamos entrar nesse ponto. Feito isso, vou clicar em aplicar e vou dar um OK. Quando eu dou um clique fora, vamos alterar aqui para o realista. Vou mudar para o realista, que a gente consegue a visualização, tá? Exatamente isso aqui. Se a gente vier no nível 1, mudar esse meu nível 1 aqui para o realista também, ver se a gente consegue a parte aqui da visualização. Enfim, faltou só uma configuração aqui, mas não tem problema. Aqui a gente já vai saber que a gente vai estar com tijolo e também com os rebocos. Aqui, ó, no nível 1, vamos botar no nível 1 que só ficou faltando detalhamento. Essa parede que a gente mudou, se eu botar o nível de detalhamento alto, vamos colocar também na escala 1 para 50, olha só como a gente já consegue essa visualização diferente, tá? Ó, quando a gente dá um zoom, a gente criou essa parede. Então ela tem tijolo no meio e reboco para os dois lados, ok? No modo realista você consegue essa visualização, ok? Mas nada impede de você trabalhar sempre aqui, ó, nas cores consistentes, ó. Também já fica uma coisa diferente, uma coisa mais interessante. E eu posso vir nessas outras paredes e colocar todas elas, por exemplo, como essa parede que eu acabei de criar aqui, ó. Essa exata parede aqui, ó, que está como usuário, né, o nome que a gente colocou, tá? Uma parede de tijolo e reboco, já fica todo nesse formato. Se eu visualizar no 3D também já fica aqui uma coisa mais interessante, ok? Então no Revit é muito comum você trabalhar desta maneira. Apenas um exemplo básico que já é diferente do AutoCAD, que você trabalha apenas com linhas. Aqui você tem elementos construtivos, você tem uma parede, que se você vier em editar tipo, você tem toda a composição dessa parede. Claro que você pode ir muito mais a fundo aqui, né, fazer várias outras configurações, outros materiais, de acordo aí com a necessidade aí do seu projeto, tá? Espero que essa aula aqui tenha te ajudado, né, você fazer a criação das suas paredes. Lembre-se sempre, arquitetura, parede, você já vai conseguir pegar a sua parede arquitetônica. Sempre quando você clica numa parede, aqui na parte das propriedades, já mostra todas as propriedades dela, igual que é o tipo de parede que você escolheu, ou propriamente que você criou e fez toda essa configuração, como nós fizemos aqui em nossa aula. Combinado? Muito obrigado pelo seu tempo, e eu quero te fazer um convite também, tá? Só antes da gente encerrar essa aula, que nós aqui na Expert Cursos temos um treinamento completo de Revit que vai desde o básico até o avançado. Se você sentir necessidade, né, de aprender um pouco mais do Revit, né, sentir que você precisa de uma metodologia, né, exercícios passo a passo, desenvolvimento e tudo mais, o link do nosso site está aqui na descrição. Temos cursos e treinamentos com preço totalmente acessível para todo o Brasil de forma 100% online, ok? Visita o nosso site aqui na descrição. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!